O título da mensagem de hoje é Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. São palavras do apóstolo Paulo, que se encontram em Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 14. Vou ler toda a parte para ficar mais claro aos nossos ouvintes. Paulo escreveu: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prezados ouvintes e telespectadores, a chegada do Ano Novo traz para nós muitas expectativas e esperanças de um tempo futuro melhor. Embora o ano 2013, esse número 13, por pessoas supersticiosas, não encaram com muito bom humor, com muita boa expectativa, esse ano por causa do número 13. Mas quem não é supersticioso não vê problema nenhum no número 13. Então as pessoas normalmente se cumprimentam desejando um feliz e próspero ano novo. Todos querem ter um ano melhor. É um desejo salutar, próprio, que mantemos. Um ano novo geralmente é ocasião oportuna para a gente falar de mudanças em várias áreas da nossa vida, fazer um confronto naturalmente com o que se deu em 2012 e fazer planos para um melhor ano 2013. Agora, para termos um ano melhor, precisamos esquecer as coisas que ficam para trás e avançar diante em direção a alvos claros. Então, quais devem ser os posicionamentos do crente para o ano novo? Que este ano novo seja um ano de vitória. Quero dizer que esse crente não deve ficar pensando apenas no passado, em problemas que se deram durante o ano que se findou. Veja o que diz a leitura que acabamos de fazer, repetindo: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo não estava mandando que esquecêssemos das coisas boas que aconteceram este ano passado em nossas vidas. O apóstolo Paulo não está mandando, por exemplo, que você esqueça do aniversário da sua esposa, de ocasiões especiais do seu casamento, dos momentos felizes que você teve com a sua família, seus amigos. Aliás, o homem é um ser gregário, viver isolado não dá. Leva a essa condição de depressão que tanto ouvimos falar. Então, há muitas coisas que mantemos em nossa lembrança. Por exemplo, o primeiro dia do trabalho, alguém que iniciou um trabalho, o primeiro dia na faculdade, os dias da lua de mel, os amigos das infâncias, os familiares queridos que já partiram para a eternidade. Mas Paulo diz que devemos esquecer algumas coisas. Você pensaria, talvez, que coisas devo esquecer? As coisas que não causaram prazer, alegria, felicidade. Coisas que trouxeram tristezas, dor. Então, eu acredito que Paulo está nos mandando esquecer tudo que nos afasta de Deus. E quero dizer a você, meu irmão, entenda que existem lembranças que podem afastar a pessoa de Deus.
E é preciso que tenhamos cuidado nesse particular. Por exemplo, há pessoas que têm mais contato, mais amizade com aquelas pessoas, colegas de trabalho, de escola, muita amizade, mais do que propriamente com aqueles que são da própria fé. E a Bíblia traz aconselhamento nesse sentido, dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, pessoas que passam a ter novas amizades, é preciso que tenham cuidado nesse particular, porque não devemos nos julgar tão fortes que possamos não ligar importância para o aviso solene que a palavra de Deus nos dá. Nós temos até exemplos tirados da Bíblia que podem servir para que nós possamos pedir a Deus vitória para os dias que vamos enfrentar agora em 2013. Você tem no livro de João, no capítulo 11, 4 dias após o enterro de Lázaro, Jesus chega a Betânia e, ao ver Jesus, Marta, aflita, angustiada, ela se declara: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quase que lançando indiretamente a culpa em Jesus por ter esquecido, segundo ela, aquele jovem que ele tanto amava, que tinha uma boa amizade. Os sofrimentos, então, de Marta fizeram com que ela esquecesse de algo importante. Deus sempre está presente em todos os momentos da nossa vida, inclusive naqueles mais difíceis. E porventura Jesus, embora humano, não tinha consciência do que estava ocorrendo com Lázaro. Ele chegou a dizer para os companheiros, para os discípulos dele: Lázaro dorme. Eles disseram: se dorme está bem. Jesus falava do sono da morte. E eles não entenderam a linguagem, de modo que Jesus não ignorava o que estava acontecendo com a família. Mas ele tinha planos que eles ignoravam. E assim aconteceu que, embora ausente fisicamente, no momento em que ele chegou, realizou o milagre que eles estavam aguardando com a pessoa dele presente. Lázaro, retira-te, sai para fora. E houve aquele milagre que redundou na glorificação do nome de Jesus. Então, é preciso nos lembrarmos que se certas pessoas não estão presentes conosco, não é por isso que Deus esteja ausente, que Ele está presente quando nós clamamos e pedimos a sua interferência, o seu milagre em nossa vida. No livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 15, diz: Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Promessa de Deus para o servo de Deus, Abraão. Isaías 43, versículo 2, temos aqui o texto que diz: Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E com respeito, então, à pessoa do Senhor Jesus Cristo, ao se despedir dos seus discípulos fisicamente, em Mateus 28, 20, ele fez uma declaração importantíssima que às vezes, na maioria das vezes, repito, o crente não lê,
o último versículo do capítulo 28 de Mateus. Depois de ordenar, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quero dizer a você, meu ouvinte, meu irmão, busque libertação das lembranças que o estão afastando de Deus. Casos passados que podem ser relembrados, inimizades, porfias, que a pessoa às vezes guarda com rancor e se afasta de Deus. Não deixe que estas lembranças do passado possam perturbá-lo e você se afastar de Deus. Nós tivemos o prazer, praticamente nesses dias finais da nossa igreja, um irmão que havia se aborrecido conosco e ele chegou no final do culto de domingo à noite e disse: posso me reconciliar, irmão? É claro que pode. Nós estamos aqui para receber todos que querem voltar ao nosso convívio, manter aquela comunhão conosco. É a nossa obrigação à luz da palavra de Deus e não manter rancor que afaste uma pessoa das coisas de Deus. Então, dizendo como Paulo, é para a frente que se anda, avançando para as coisas que estão diante de mim. Entenda, irmão, que o tempo é como uma estrada de mão única. Você não pode entrar na contramão desta estrada, porque ela só tem uma mão única. E o tempo não volta. É por causa da inflexibilidade do tempo que devemos seguir o conselho de Paulo, avançando para as coisas que estão diante de mim. Mas afinal, que coisas são estas que estão diante de nós? A Bíblia sempre revela coisas que estão diante de nós. E no caso específico de Paulo, ele teve uma experiência na sua vida que está registrada no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo 19, quando ele foi apedrejado e abandonado como se estivesse morto, vieram os irmãos e o confortaram e ele se reanimou. Naquele ínterim, quando foi abandonado pelos inimigos, tido como morto, ele faz uma menção do que ocorreu naquele momento em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 em diante. Conheço um homem em Cristo, não se identificou, que há 14 anos, exatamente o tempo passado, quando ele teve aquele problema, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então Paulo guardava com ele indelevelmente essa lembrança. Por isso ele podia dizer, avançando para as coisas que estão diante de nós. Terceiro céu. Primeiro céu, o céu das nuvens. Segundo céu, o céu sideral, o espaço sideral. Terceiro céu, onde Paulo foi, onde está o trono de Deus, lá no céu, para onde nós iremos. Você abre o capítulo 21 do Apocalipse e você vai encontrar a descrição das coisas de Deus, capítulo
que você pode ver as coisas que estão descrevendo a cidade celestial. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. Tanto é assim que no 14 de Apocalipse, versículo 13, o apóstolo diz assim: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os acompanhem. Então, meu prezado irmão, durante 2013, avancemos na obra de Deus, não fique um crente parado, indeciso, inativo, avance, lembrando-se das palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, 58, sempre firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho do Senhor, daquilo que fazemos para Deus, não deixa de ter galardão. E Jesus, por sua vez, no capítulo 22 de Apocalipse, ele diz: venham sem demora e comigo eu trago o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. 22, versículos 12 e 13, Jesus fala destas promessas. Fica então esse apelo, esse anelo que você deve ter para poder, durante 2013, ser um servo de Deus mais dedicado, sempre pensando nas coisas celestiais, como disse Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de nós, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós dizemos amém. E temos a nossa primeira pergunta, é do Cleiton. O cristão pode tocar em cadáveres? A Bíblia realmente proíbe esta prática? Nós queremos dizer ao nosso consulente que no tempo da lei, efetivamente, havia essa proibição, como encontramos no capítulo 11 de Levítico, para uma situação em que isso ocorria. Versículo 36, porém a fonte ou cisterna em que se recolham águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. Então, o toque num cadáver tornava a pessoa imunda durante o dia, até tarde. Era um tipo de castigo cerimonial, sem valor qualquer moral. Nesse particular, nós encontramos o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Colossenses, versículos 14 a 16, fazendo menção de várias leis ou mandamentos específicos da lei. E quero dizer, antes de explicar, que a lei de Deus, ou a lei de Moisés, contém 613 mandamentos. Não entre na onda dessas pessoas que dizem que a lei de Deus está restrita a 10 mandamentos. 10 mandamentos são 10 mandamentos da lei de Deus, que contém 613 mandamentos. Então, nesses 613 mandamentos existiam preceitos simplesmente cerimoniais. E Paulo declara: ninguém vos julgue pelo comer, por causa de determinados alimentos que eram, segundo a lei, proibidos, de animais considerados limpos e imundos. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa. Luas novas, sábados, são sombra das coisas futuras. Então, deixando isso de lado, não afeta a nossa vida espiritual, de modo que não há pecado relativo a ter tocado ele no cadáver de pessoa da família, numa condução até o cemitério, como ocorre. Então fica tranquilo que não há esse problema, a consciência pode estar
descansada, que não pesa sobre nós qualquer castigo nesse particular. NQI não quis se identificar. Pastor, creio que Deus é perfeito, mas como ele foi capaz de se arrepender de haver feito o homem? Eu quero dizer que, eu sempre tenho dito aqui, que é preciso que nós tenhamos esse princípio da hermenêutica de não isolar um texto do contexto. Então, lendo-se o texto isoladamente, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6, versículo 6. Bom, aí está dizendo que Deus se arrependeu. Mas para a pessoa que usa desse meio de saber o contexto, ele lendo o contexto, ele vai encontrar a razão da tristeza, ou aliás, a razão do arrependimento de Deus. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Por que Deus se arrependeu? Da mesma forma que um ser humano se arrepende de um mal praticado? Não. Deus sentiu tristeza por ter criado o ser humano com uma finalidade: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, povoai-a, dominai-a. Deu ao homem a gerência deste mundo que ele próprio criou, e o homem se envolve em práticas assassinas, como está ocorrendo nos dias de hoje, violência. E Deus se entristeceu com aquela situação e resolveu então tomar uma providência, demandar o dilúvio, como aconteceu, para que aquela geração não avançasse naqueles crimes hediondos que estavam ocorrendo. Poligamia, uma das pessoas que se manifesta, chega em casa e conta para duas mulheres que ele tinha, naqueles dias antediluvianos, dizendo: olha, hoje matei dois, um me esbarrou e o outro pisou no meu pé. É a onda de crimes que está ocorrendo em nossos dias. O camarada pega uma lambreta ou uma moto e sai atirando em pessoa que nem conhece. Missões de enxergar o rosto da pessoa para saber se se trata de amigo, de inimigo. Então aí aconteceu que Deus se entristeceu. Chama-se, dentro das leis que regem a leitura bíblica, a palavra aí é antropopática, significa antropos, ligado ao homem e usando de uma linguagem parecida com a do homem. Então Deus não se arrepende do modo que nós nos arrependemos. E quanto a isso, nós temos uma lei na Bíblia, em Jeremias capítulo 18, versículos 7 a 9, contra um reino para arrancar, para derrubar, para destruir. No momento em que falar de uma nação, de um reino para edificar, para plantar, se fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tenho falado que faria. E se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então Deus não se arrepende no sentido do ser humano de ter praticado o mal. Deus se entristece, muda de opinião no sentido de ajudar aqueles que se arrependem de fazer o mal, e quando
como aconteceu com Nínive. Anunciou, 40 dias Nínive será subvertida. Houve um arrependimento absoluto até do próprio rei. Deus não mandou castigo, porque o povo voltou para o arrependimento e mudou a sua forma de viver. E temos mais uma pergunta. A NQI não quis se identificar. Pastor, como Jesus pode ser Deus eterno se é chamado primogênito de toda a criação? A palavra primogênito aparece em Colossenses capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Queremos dizer aos nossos ouvintes que nem sempre a palavra primogênito tem o sentido que todos nós conhecemos. Qual? O primeiro de uma série, ou seja, o filho mais velho. Ele é o primogênito, e depois vem os outros filhos em seguida. A palavra primogênito, no texto, ela é a tradução da palavra grega prototokos, que tem o sentido de primazia. Pode ocorrer o emprego da palavra primogênito no sentido de primazia? Sem dúvida que sim. Nós temos exemplo no caso dos filhos de José, Manassés e Efraim. Quando José pediu ao pai que abençoasse seus netos e pusesse suas mãos sobre a cabeça deles, José notou que a mão direita foi trocada para a esquerda, onde estava a cabeça de um filho. E a esquerda, então, em cima do outro. Aí ele corrigiu o pai trocando as mãos. Não, pai, esse aqui é o mais velho, o Manassés. É o primogênito. Não, mas Deus tem um plano para com o segundo Efraim. Mudou a situação por primazia. Isso, então, é um exemplo de que, no texto de Colossenses, quando Jesus é primogênito da criação, aparece logo em seguida, nos versículos 17 a 19, o seguinte: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 19. Então o texto é muito claro. Jesus não é parte da criação. Se Jesus fosse parte da criação, a palavra grega no lugar seria protoktises. Como é usada a palavra prototokos, indicando preeminência, que aparece no próprio texto, conforme li versículo 17 a 19, Jesus não faz parte da criação que ele criou. Você confira com João, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Logo, Jesus é criador. Como poderia ser parte da própria criação? Segundo pessoas que querem diminuir a pessoa de Cristo, colocando como um Deus com letra minúscula, que é uma verdadeira blasfêmia, a tradução do Novo Mundo. João 1:1 está lá. Segunda vez que aparece Deus aplicado a Jesus, tem um parêntese com
um adjetivo com um pronome, com um indefinido, com um artigo indefinido, e em seguida a palavra Deus com letra minúscula. Quem não sabe que Deus com letra minúscula é um Deus falso? E eu queria saber dessa gente se Jesus é um Deus falso, porque tem a audácia, a petulância de colocar na própria Bíblia a tradução que é diferente para justificar seu ponto. Essa resposta pode estar convicto do que estou dizendo, porque, embora não conheça exatamente o grego, tem o livro que me orienta quando a palavra é uma e outra. Chama-se Confronto do Português com o Grego. Temos mais um NQI, não quis se identificar. Pastor, quero crer na Trindade, mas por que tal palavra nem aparece na Bíblia? É verdade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. E por quê? Perguntará o ouvinte. Simples. Porque a palavra Trindade é uma palavra teológica e não bíblica. Agora, o que se deve notar, e isso é importante, que embora a palavra não apareça na Bíblia, a doutrina da Trindade é bíblica. Vamos a um exemplo da seita religiosa que usa a palavra organização visível de Deus na Terra. Alardeia em toda a sua literatura. Como podem pessoas que negam a Trindade fazer uma declaração a respeito da própria palavra organização, se essa palavra, segundo reconhece, não está na Bíblia? Então, nós temos que reconhecer que não é o fato de uma palavra não estar na Bíblia que a doutrina não esteja na Bíblia. Quanto à doutrina da Trindade, na Bíblia aparece um dos atributos de Deus, que é a sua onipresença. Se eu lhe perguntasse, você concorda que é bíblico dizermos que dentre os atributos incomunicáveis de Deus existe um deles chamado onipresença? Deus é onipresente? É óbvio que é. Deus está em todo lado. Diz no livro de Jeremias, esconder-se-ia alguém sem que eu não visse. Salmo 139, para onde eu irei do teu espírito? Para onde me fugirei da tua face? É impossível, mas não tem a palavra, mas tem a doutrina da onipresença de Deus. E com relação ao próprio Jesus, qual dos crentes não conhece Mateus 18, 20? É o texto oficial de abertura do nosso eminente presbítero Rogério, aos domingos. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não emprega nem o futuro, o presente. E aí estou eu no meio deles. Logo, nós dizemos que Jesus tem atributo da onipresença. Então, na Bíblia encontramos as seguintes declarações. Primeira, que o Pai é Deus. 1 Pedro 1 e 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Declara mais a Bíblia que o Filho é Deus. 1 João 5, 20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o Espírito Santo é Deus. Atos 5, 3 e 4
Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, biblicamente, o Espírito Santo é Deus. E a doutrina declara um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.